Visto de turista americano 2022. Eu fiz um vídeo explicando como foi que eu fiz para pegar o visto de turista americano em menos de um mês, porém eu fiz um vídeo muito rápido, todo mundo entendeu, mas ficaram com algumas dúvidas. Então eu vou fazer esse daqui mais detalhado. Se você caiu nesse vídeo direto e tá com pressa, quer saber de uma coisa mais rápida, pega o meu primeiro vídeo, que é o último vídeo que eu postei, que eu só tenho 2 com esse. Se você quer algo mais detalhado, vai ser esse vídeo aqui. Eu vou explicar desde o começo como funcionou, todas as etapas. Primeiro, lá em novembro, me deu vontade de ir para os Estados Unidos e eu falei, bom, vou correr atrás dos documentos. Aí o meu passaporte ele estava vencido em 2019. Eu entrei no site daqui do Brasil para você renovar o passaporte. Coloquei lá no Google, renovar passaporte. Depois eu vou colocar os links aqui na descrição. Coloquei no Google, renovar passaporte. Renovei o meu passaporte, demorou em torno de 20 dias para eu renovar o meu passaporte. Aí lá no dia 20 de dezembro, eu falei, bom, agora eu tenho que ir atrás de resolver como funciona para ter um visto, né, de turista. Daí eu joguei no Google, tirar visto americano. Entrei no site do consulado, é um site que é todo em inglês, porém tem a opção de você traduzir. Daí eu comecei a preencher o DS-160. DS-160 é o formulário para quem quer tirar o visto não imigrante de turista. Comecei a preencher, porém quando você chega em algumas etapas, você vai preenchendo, muda a etapa. Eu comecei a ter algumas dúvidas. E aí eu vou explicar quais dúvidas eu tive, tá? Eu tenho um nível intermediário de inglês, então o fato de estar em inglês não estava me atrapalhando. Não estava traduzindo, eu estava fazendo em inglês mesmo. Porém, tem como você traduzir. Mas enfim, a pergunta que eu comecei a ter dúvida foi aonde você vai ficar, né? Porque rola aquela dúvida, será que é bom você falar que você conhece alguém lá ou não? Né? Porque eu conheço algumas pessoas, não são familiares meus, mas eu conheço algumas pessoas que moram lá. E nem sei se eu pretendo ficar na casa delas ou não. Mas enfim, a pergunta era, você vai ficar onde? E aí eu tinha muita dúvida dessa pergunta. Perguntava endereço, quando ia e onde você vai ficar. E eu tinha essas dúvidas, e aí eu falei, bom, respondo isso ou não respondo? Aí eu comecei a falar, bom, acho que eu vou conversar com quem mora lá pra ver se eu posso colocar o endereço deles, né? E aí, nessas dúvidas que eu tinha, eu falei, bom, acho que eu vou contratar uma assessoria. Tô com receio de dar errado, já que eu tenho essas dúvidas, é melhor contratar uma assessoria. Daí eu perguntei pra umas pessoas que eu conheço sobre assessoria e me indicaram um número de uma pessoa que faz. Cheguei a conversar com essa mulher, só que essa mulher, ela é muito ocupada, ela preenche muitos... Ela ajuda muita gente, né? Ela trabalha pra muita gente. Então ela demorava uns 2 dias pra me responder e eu tava ansioso. Ainda mais porque todas as pessoas que eu via falando sobre isso falavam que tava demorando, que ia demorar 1 ano pra eu conseguir agendar a entrevista. Aí eu, ansioso, falei pra ela assim, olha, obrigado pela atenção até agora, só que eu vou tentar sozinho. Vou tentar sozinho porque eu sou muito ansioso. Aí cancelei com ela e procurei um vídeo na internet que me explicasse como que preenchia. Aí o primeiro vídeo que apareceu no YouTube aqui mesmo foi da Nalvistos, que eles explicam passo a passo, né? E aí nessa pergunta que eu tinha dúvida, que era onde você vai ficar, ele explicava que no próprio site do consulado, explicava que se você vai pra um hotel, que você só pesquisa a cidade, só coloca a cidade, eu quero ir pra Nova York, a cidade você coloca Nova York. E na parte do hotel, em vez de você colocar endereço, na parte do local, em vez de você colocar o endereço de alguém, você só coloca hotel em Nova York, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, eu tava com muita dúvida sobre isso e era só isso. Então, no local eu colocava hotel em Nova York, aí pede o CEP. Aí o CEP, se eu não me engano, você coloca tudo 0. Você vê quantos números tem o CEP da cidade que você vai e coloca tudo 0. Você não precisa necessariamente colocar um CEP, entendeu? Que eles já vão entender que você tá querendo dizer que você vai pra Nova York, que provavelmente você vai ficar em algum hotel, mas que você ainda não sabe qual. É muito melhor do que você colocar diretamente um hotel, entendeu? Essa é a dica que a Nalvistos dá pra essa pergunta que eu tinha tanta dúvida, né? Após isso, você vai preencher várias outras perguntas. Quanto mais... Se você tem algum vínculo, é bom você pôr. Então, assim, eu sou formado, então eu coloquei a faculdade que eu me formei. Ele pergunta o meu trabalho atual e o meu trabalho anterior. Aí eu coloquei meu trabalho atual, o meu anterior. Aí ele pede pra você colocar o salário, tá? O seu salário atual, aí eu coloquei o meu salário atual. E ele pergunta também se alguém vai com você. Eu coloquei que não, que eu vou sozinho. Acredito que essa foi a única dúvida que eu tive no DS 160. Beleza, preenchi o DS. Após o DS vem
Aí eles te dão um outro link pra você entrar, pra você agendar. Depois, não, aí vem a taxa, né? Após você termina de preencher o DS, vem a taxa pra você pagar. A taxa, ela é de $160. Aí depende do dólar no dia que você for pagar. Eu paguei R$960, porque o dólar tá bem alto. Eu paguei no cartão de crédito, porque eu acho que era mais fácil. A opção que tinha de pagar era ou no cartão de crédito ou no boleto. Eu paguei no cartão de crédito porque eu sei que no cartão de crédito ele já cobra na hora do seu cartão de crédito e o pagamento acontece na hora lá. Então eu falei, vai ser mais rápido. Fiz o pagamento pelo cartão de crédito, passou 10 minutos, já liberou para eu fazer o agendamento. Aí você faz um login no site do agendamento, do CASV e do consulado. Aí nessa parte eu tive um pouco de dúvida também, porque assim, quando você entra no site de agendar, a primeira parte, que o primeiro quadro que abre para você para agendar é do consulado, da entrevista. Aí depois que você marca o dia da entrevista é que libera o campo do CASV. Porém, o CASV, ele acontece antes da entrevista, entendeu? Então vamos supor, abriu o quadro da entrevista, aí você tem que colocar já pensando que é o segundo lugar que você vai, né? Então eu coloquei lá, dezembro de 2022, na entrevista, dia 10. Aí liberou o campo do CASV. Aí no caso eu tenho que colocar dia 6 de dezembro de 2022, entendeu? Tipo, ele é antes da entrevista. Aí beleza, agendei, porém foi para final de 2022. Aí eu vi nesse vídeo também que você tem a opção de você ficar reagendando essa data. Sendo assim, o que eu fazia? Todos os dias, em vários horários diferentes do meu dia, eu entrava lá e ficava atualizando, até aparecer uma data mais recente. Aí apareceu para outubro, eu reagendei para outubro. Apareceu para julho, eu reagendei para julho. Todos os dias eu ia fazendo isso. Eu fiz isso durante uns 5 dias. Até que julho, abril, fevereiro, janeiro. Eu consegui agendar para janeiro. Eu paguei a taxa dia 20 de dezembro e consegui agendar o CASV pro dia 6 de janeiro e a entrevista pro dia 10 de janeiro. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu consegui agendar para tão cedo assim, né? Detalhe, se você é do Rio de Janeiro ou se você tem a opção de ir pro Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem muito mais datas e mais recentes. Era muito mais fácil. Mas eu não ia pro Rio de Janeiro porque eu moro aqui em São Paulo. É muito mais fácil para eu ir até a Vila Mariana do que eu ir pro Rio de Janeiro, sendo que eu moro aqui em São Paulo. Sendo assim, eu marquei para 6 e dia 10. Aí no dia 10 eu já fui nervoso, né? Porque eu já achando que, nossa, será que já vai ter alguma entrevista e tal? Levei uma pasta de documentos. Chegando lá na frente do CASV, ele fica ali na Vila Mariana, mas a estação mais próxima é Santa Cruz. Fui ali pra Vila Mariana, pro CASV. Chegando lá tinha uma fila enorme. Eu falei, meu Deus, eu agendei pra quê? Uma fila enorme, um monte de gente. Aí fiquei mais ou menos uns 40 minutos nessa fila, fiz uma amizade com as meninas lá. Até que eles começam a chamar pelo horário. Então vamos supor, tudo bem que você tá na fila, você tá lá no final... Eu cheguei lá 10h30, meu horário era 10h45, se eu não me engano. Então, chegou uma hora que chamou o meu horário. Então, já a fila deu uma diminuída, eu cortei e entrei. Chegando lá, você não pode entrar com o celular ligado. Então, a mulher já vai pedir pra você desligar o celular assim que você passar do portão. Não aconselho vocês a levarem um monte de documento pro CASV. Chegou lá, pra mim, ele só lá dentro do CASV, você só pode andar com o passaporte e com o DS 160 impresso. Essa folha do DS vai liberar pra você quando você pagar a taxa, tá? Isso aqui você vai ter que... Lá dentro do caso, você só anda com isso aqui na mão, ó. O tempo todo com isso aqui na mão. Se você andar com um monte de documento na mão, eles vão reclamar, porque você vai estar atrasando a fila na hora de mostrar isso daqui para as pessoas que trabalham lá. Beleza, entrou lá, você fica esperando numa fila, como se fosse uma fila de banco, até eles liberarem o seu horário. Aí eles chamam o pessoal das 10h45, aí você sobe uma escadinha, fica mais numa fila de banco, esperando te chamarem. Aí uma moça te chama, ela dá uma olhada no seu passaporte, no seu DS, beleza, te libera pra você voltar pra fila. Aí você volta pra fila, até que uma moça num caixa, como se fosse um caixa de lotérica assim, te chama, você senta, e a única coisa que você faz no CASV é colocar os 4 dedos assim num aparelho de pegaça digital e tirar uma foto. Só isso. Inclusive eu levei uma pasta de documentos, eu levei 5 fotos 3x4, achando que eu tinha que levar foto 3x4, porque eu me confundi nas instruções, e não precisa. Só precisa mandar foto de quem não vai até a entrevista. Então vamos supor que você vai levar os seus filhos com você pra viagem, ele não precisa ir até a entrevista. Você é o responsável dele, então você tem que levar as fotos 3x4 dele. Como eu mesmo tava indo resolver o meu visto, eu não precisava
levar fotos. Eu tirava foto lá na hora, eu não sabia disso. Inclusive, é só uma chance que você tem de tirar foto, então se arruma legalzinho, porque você não tem opção de ficar pedindo pra ver a foto, não. Ela tira uma foto, pega a sua história e fala, obrigado, boa sorte. Aí, beleza. Você vai embora, e aí você já sabe que dia 10 você tem que ir pra entrevista. Aí, esperei o dia da entrevista, fui até o consulado, que é ali no perto do Morumbi, em Santa Amaro, se eu não me engano, é Santa Amaro. Aí, chegando lá, é outra fila, tá? Eu achava que isso era uma coisa mais organizada, mas não. Tudo você pega uma fila. Aí, chegando lá no consulado, lá é mais filas ainda. Você pega uma fila pra entrar. Aí depois você pega uma outra fila pra você ser identificado. Depois você pega uma outra fila pra eles revistarem tudo que você tá levando. Inclusive, no dia da entrevista, eu aconselho que vocês não levem muita coisa também. É bom você levar sua pasta de documentos, porque algumas pessoas dizem que eles pedem documentos pra comprovar. Mas a maioria não pede. Enfim, eu levei a minha pasta de documentos e é bom todo mundo levar. Porém, não vá com muitos acessórios, tipo relógio, brinco. Por quê? Chegando lá, você não pode entrar com esses acessórios. Assim, com o celular você não pode entrar. Então, do outro lado da rua, tem várias pessoas que alugam guarda-volume. Assim, como eu já sabia disso, assim que eu cheguei, já deixei o meu celular em um lugar lá que cobra R$5. E te dá a chave pra você ficar com a chave do lugar que você colocou o seu celular. Beleza, aí você entra. São filas, assim, demoradas e você fica sem celular. Então o tempo demora mais pra passar. Depois, se você chega nessa fila, que é pra verificar se você tá com algum metal ou com algo que possa machucar alguém lá dentro, eles te dão uma espécie de uma bacia assim pra você colocar sua pasta de documentos e todos os seus acessórios. Inclusive até a sua jaqueta você tem que colocar dentro dessa pasta. Aí você passa naquela máquina que é pra detectar se tem algum metal, alguma coisa, né? Que mostra exatamente o que tem com você. E a bacia você coloca naquela outra esteira, que igual de aeroporto mesmo. Beleza, passou ali. Eu aconselho não levar nada, porque você imagina, quanto mais coisa você levar, mais vai demorar de ser pra você entrar. Eu não levei nada, só levei a minha pasta de documentos. Fui sem acessório nenhum. Se passou por essa porta, tem uma outra fila. Que eu já achava que era entrevista, mas também não era. Era só pra mulher pedir pra você colocar a sua digital, ver o seu passaporte, acho que pra te identificar novamente. Aí ele fala, segue a outra fila ali. Aí você vai pra outra fila, finalmente chega a fila da entrevista. Nessa fila, são, se eu não me engano, uns 8 guichês. E é como se fosse um guichê de lotérica mesmo, sabe? Você fica atrás da pessoa, fica 2 pessoas à sua frente, inclusive você vê a pessoa sendo entrevistada. Você consegue ouvir as respostas dela. Eu vi umas 5 pessoas sendo reprovadas e umas 2 sendo aprovadas. Você anda nessa fila, ok, você ficou ali atrás, e você vai ouvindo mais ou menos as perguntas que eles fazem, né? Até que um garoto da minha frente ele foi reprovado, até que chegou a minha vez. Aí na minha vez, ela falou, bom dia, tudo bem? Qual o motivo da sua viagem? Eu falei, turismo. Ela, tá, você pretende ir pra onde? Eu falei, Nova York. Ela, quando? Eu, em dezembro desse ano. Ela, tá, você vai sozinho? Eu falei, depende. Provavelmente eu vá sozinho mesmo, mas eu quis incluir o meu namorado na entrevista. Então eu falei assim, depende, porque talvez o meu namorado vai comigo. Ele vai tentar conciliar o mês de férias que eu vou ter, tipo, vamos supor, em dezembro férias, e ele talvez vai ter só lá em janeiro. Então talvez a gente não vai conseguir junto, mas a gente vai conversar com a empresa para que a gente possa ir junto. Depende muito das nossas férias do trabalho. Eu quis incluir então que eu tinha um vínculo de relacionamento e também que a gente tinha um vínculo sério com o nosso trabalho, que a gente estava tentando vincular nossas férias com o trabalho pra gente poder ir junto, mas que se não desse a gente ia separado. Ou seja, é um vínculo, são 2 vínculos que eu incluí na entrevista por conta própria, ela nem perguntou. Após isso, ela mesma começou a fazer perguntas sobre o meu namorado e sobre o meu trabalho. Ela, tá, você tá nesse trabalho há quanto tempo? Eu, 3 anos. O que você faz? Falei, eu trabalho numa loja de eletrônicos, mas eu fico na parte de assistência técnica, eu gerencio assistência técnicas. Ela, legal. E ele, qual que é a profissão dele? Eu falei, ele é biomédico. Ela, entendi. Aí ela falou, e você já foi pra fora do Brasil antes? Eu falei, já. Eu já fui pra Espanha e pra Alemanha. Ela, tá, quando? Aí na hora que ela perguntou se eu fui, eu falei que sim, ela já folhou o meu passaporte. Só que esse passaporte é novo, eu fiz ele agora em novembro. Aí quando ela viu que não tinha carimbo nem nada no passaporte, ela perguntou quando? Aí eu em 2013, não falei acredito, eu falei em 2013. Aí ela, entendi. E ele já foi pra fora? Aí eu falei assim, já. Aí falei os países que ele já foi. E quando ele foi? Ela, legal, bacana.
Aí ela perguntou se eu morava em casa própria, eu de aluguel. Eu falei que morava em casa própria, que é um apartamento meu e do meu namorado. E ela, beleza. Aí ela já falou, boa sorte. Boa viagem. Seu visto foi aprovado, boa viagem. Aí ela me entregou esse papel aqui, que tá escrito como funciona a entrega do visto. Lembra, eu esqueci de falar, mas quando você termina o agendamento dos 2 lugares, eles perguntam também como você quer que seja a entrega do seu passaporte. Se você quer que entreguem pelo correio, ou se você quer ir buscar lá quando ficar pronto, no caso. Eu coloquei pra buscar lá. Eu sou uma pessoa muito azarada, então eu já fico assim, meu Deus, ele vai ser perdido no correio, ou então vai entregar aqui no meu prédio, não vai ter ninguém pra receber, ou então o porteiro vai receber errado. Eu fico, sabe, achando que tudo vai dar errado. Então eu preferi eu mesmo ir lá buscar, por mais trabalho. Ela falou, boa sorte. Aí eu esperei 4 dias, eu recebi um e-mail falando que já tava pronto, que era só eu agendar pra buscar no CASV. Aí isso foi no dia 15, eu acho. Aí eu entrei no CASV e o único dia que tinha pra buscar era dia 19. E aí eu peguei o bendito visto. Bom, eu fiz esse vídeo mais detalhado pra você entender mais ou menos como funciona a entrevista. Aí me perguntaram, mas o que você acha que favoreceu pra você conseguir o visto? Eu falei, olha, eu acho que são todos os vínculos que eu comprovei e o fato de eu já ter viajado pra fora e ter voltado, né? As duas coisas uniram uma outra e ajudaram, eu acredito, a ser aprovado. Não dá pra saber. Eu já vi casos de pessoas que não têm vínculo nenhum no Brasil e foram aprovados. Eu já vi casos de pessoas que não foram pra fora e foram aprovados. Casos de pessoas que tentaram 4 vezes pra ser aprovado. Essa foi a primeira vez que eu tentei e foi aprovado. Mas assim, pelo que eu sou uma pessoa que eu estudo muito, então eu já vi vários vídeos, eu já li muito. E assim, acredito que o que vai fazer você dar certo o seu visto é realmente ter alguns vínculos. Então assim, tem conhecido meu que não fazia faculdade. Só que quando a tentativa dele deu errado, ele foi se matriculou numa faculdade, estudou 1 semestre da faculdade e foi tentar. Aí quando perguntou, você faz faculdade? Aí ele falou, faço, tô no 1º semestre. Aí a pessoa não vai achar que você vai abandonar sua faculdade pra viver nos Estados Unidos, entendeu? Ou então pra ir passar muito tempo lá. Então assim, faça vínculos se o seu der errado. Entendeu? E assim, caso você tenha uma faculdade, mesmo assim tá dando errado, faça alguma viagem. Tudo bem, tem lugares que é mais barato. Nem que você for pra Argentina, que é mais perto e mais barato. Se você for pra algum país aqui mais perto, só pra você ter no seu passaporte que você é uma pessoa que gosta de viajar e que volta, já comprova de que você vai ser um bom turista pros Estados Unidos. Porque eles querem o quê? Grana. Então assim, você pode ir lá tentar, não custa nada você tentar se você não tem algum vínculo, só que se caso você tiver ou você puder criar algum vínculo, é melhor, vai ser muito melhor pra você. Eu acredito que a resposta vai ser mais positiva. Eu já vi vários vídeos e algumas pessoas que foram muito reprovadas, quando elas criaram algum vínculo, deu certo. Esse vídeo ficou muito longo, eu sei, não sei nem se alguém chegou até aqui ao final. Se você chegou aqui até o final, comenta aqui, cheguei até o final. E por favor, não esquece de estar seguindo aqui o canal, porque agora que eu tô com visto, eu vou viajar bastante, eu vou fazer vários vídeos sobre tudo. Eu vou fazer vídeos sobre a passagem, sobre quanto eu gastei pra ir, vou fazer vídeo quando eu chegar lá, vou fazer vídeo de tudo que eu tô sentindo. Eu sei que já tem muito vídeo sobre isso aqui, só que esses vai ser os meus. Se você se interessou pelos meus vídeos, por favor, segue aqui o canal, comenta que você gostou. Se tiver alguma dúvida, me chama aí, que a gente vai todo mundo se ajudar. Obrigado por ter assistido até aqui.